Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na Boas Novas. Estamos ao vivo e você já pode participar conosco. Mande a sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter, redes sociais, e-mail ou ligando para cá. E claro, você pode assistir a Antenados na Geral e a Boas Novas de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Se você tem algum amigo, algum familiar que não mora no Brasil ou em um local que não pega Boas Novas, manda um SMS para eles, um e-mail, fala que eles podem assistir pelo streaming na internet no nosso site. E já que está na internet, participa pelas redes sociais. Mande a sua pergunta, que hoje nós estamos falando sobre um assunto um pouco obscuro. Vamos falar sobre exorcismo, demônios, o capeta, o encardido, o cabra da peste, como você quiser chamar. É importante os crentes e pastores entenderem também sobre esse lado da opressão maligna, de espiritual maligno. Temos que procurar entender, assim como estudamos sobre Deus, sobre a sua natureza, temos que entender também a natureza do demônio, a natureza de Lúcifer e como ele trabalha, quais são as castas diferentes de demônios que existem, quais possuem pessoas e quais não possuem pessoas. É importante entender isso também. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Antenados na Geral. Também tentar decifrar a diferença de possessão maligna para opressão maligna, para encosto e qualquer outro derivado que vem aí disso que é falado hoje no dia a dia da igreja. O que é o que e como nós vemos isso também à luz da Bíblia. Então, para falar sobre isso, recebo ele, que é pastor e escritor, também professor de Novo Testamento e Teologia Geral, pesquisador nas áreas das ciências humanas. Meu pastor Ailton Bezerra, sempre conosco. Pastor Ailton, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, muito bom. Obrigado, André. Boa tarde a todos vocês, telespectadores. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo aí. Você que está aí vai ser muito abençoado com esse debate. É um tema muito grande, muito amplo. Falar sobre exorcismo, demônio, Satanás, né? Libertação de um modo geral. Eu quero, você que continua mandando e-mail, eu vou continuar respondendo, interagindo com você por toda a parte aí do Brasil. Os irmãos também que estão assistindo, André, lá da igreja, que Deus abençoe vocês. André, o tema é exorcismo. O exorcismo, ele é um termo que você vai encontrar no Novo Testamento apenas uma vez. Não citando o exorcismo, vamos botar a prática, que essa prática foi dogmatizada e de forma pedagógica a igreja romana o trouxe, né, na sua história. Mas exorcista você vai ver em Atos 19, quando o texto diz que os filhos de Sévon, que eram exorcistas ambulantes, a ver o que Paulo fazia, então eles quiseram ou tentaram, né, exorcizar um demônio. E aí mudando a prática, porque eles tinham a prática que já vinha desde o judaísmo antigo, né, que é bom fazer uma diferenciação. E aí então eles vão expulsar e querendo imitar Paulo, em nome de Jesus, esconjura o nome do Deus que Paulo prega. E aí a Bíblia diz que o demônio que estava ali, um do capeta-chefe ali, foi lá e deu uma coça em todo mundo, né? E eu conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são. Então o tema é muito bom. Liga aí para 20 pessoas que você vai ser abençoado. E se levantar a pergunta, quem é que pode expulsar demônio? Quem é que tem autoridade? Qualquer pessoa? Tem um cara endemoniado? Não, deixa eu botar minha gravata, meu pai, então eu vou expulsar aqui. Cuidado, pode pegar uma coça do demônio também, tá bom, querido? Eu vou falar com ele também, que já expulsou muito demônio por aí. Ele é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz. Pastor Sérgio da Costa. Pastor Sérgio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Já expulsou muito capeta, né? De gente aí. A gente trabalha com isso lá, né? Libertação. Trabalha com isso. O governo pega os mendigos todo do centro da cidade, coloca tudo lá no SESI, no Senai, em frente à minha igreja. E a gente dá aquele apoio espiritual, né? Agora eu queria deixar bem claro que eu gostaria de falar a diferença hoje aqui entre uma possessão demoníaca e uma opressão demoníaca. A gente vai ter que esclarecer isso. Opressão é a operação do diabo do lado de fora do homem. E a possessão é o demônio dentro do homem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E às vezes a gente vê também, o cara vê na televisão, em qualquer outro lugar, o cara meio tô endemoniado e tudo mais, mas às vezes tem pessoas que também estão possessas e estão normais também. Só porque está gritando, ou babando, ou gira a cabeça, o cara vê filme, ele pensa que possessão é só aquilo. Mas existem muitas pessoas, às vezes, também possessas, que você olha, fala normal, tudo normal. É possível isso? É possessão ou é opressão? Ou é encosto? Vamos definir tudo isso aqui no Antenados hoje. Eu também recebo ele, que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Pastor Marcos Santos. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Linda camisa. Eu também gostei da sua. Quero mandar um abraço. Eu não posso deixar de me reverenciar o povo lá de Campo Grande, o pessoal do São Vitor,
do bairro de Vizinhos, dizer aos irmãos que amanhã, quarta-feira, nós teremos ali às 19h30 numa grande campanha ali na rua Bastos Tigres, uma campanha abençoada. Não deixe de estar conosco lá, mandando um abraço, que está todo mundo antenado. Bem, que Deus abençoe a todos. Hoje nesse debate aqui nós vamos alcançar bastante alvos importantes aí. Vai pegar fogo hoje, isso aqui no Antenados na Geral, você já pode participar conosco, tá bom? Durante o debate, os contatos estarão aparecendo na sua tela. Eu quero lembrar também, muitas pessoas mandam perguntas, querendo os contatos dos pastores, para esclarecer, para conhecer mais o trabalho deles. Enquanto eles estiverem falando, a gente bota o nome, embaixo tem um contato, pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser o Twitter, você pode anotar e entrar em contato com os pastores para querer esclarecer algum tipo de dúvida com eles pessoalmente, tá bom? A gente já tem uma ligação do Júnior aqui do Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, Júnior? Júnior? Eu gostaria de falar que qual a influência que tem o diabo sobre os sonhos das pessoas, se ele influencia os sonhos das pessoas. Tá certo, Júnior, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, Júnior, deixa eu segurar um pouquinho a sua pergunta, que eu quero só dar aqui o fundamento do nosso debate, mas eu achei interessante. Ele não falou nem processo, o diabo pode influenciar o sonho, as coisas que as pessoas pensam em fazer, o futuro delas e tudo mais. Eu vou entrar nisso, tá, Júnior? Vou segurar um pouquinho a tua pergunta, vou tentar lançar no segundo bloco, porque eu quero só fazer o primeiro fundamento seguinte. Vocês acham importante, é interessante, tanto membros de igreja quanto líderes de igreja, procurar, talvez não somente na Bíblia, mas em algum tipo de texto aleatório, suplementar à Bíblia, ler um pouco mais sobre demônios, sobre o diabo, sobre as influências malignas? Que olha que o pastor Ricardo, ele é pastor em Porto Alegre. Ele falou o seguinte: eu sou pastor, estudei ocultismo e cheguei, isso depois de pastor, estudei ocultismo e cheguei a frequentar algumas reuniões de seitas para entender melhor a ação do demônio. Vocês acham que isso é bom para um pastor se aprofundar mais no estudo das coisas espirituais, ou não precisa tanto? Olha só, André, vamos nós, você que está dentro de casa. A questão é a seguinte, eu vou tentar fazer duas vertentes. Primeiro, com relação a tratar o tema exorcismo, uma pesquisa que eu fiz importante, e a questão que você falou agora. Então, vou primeiro nessa tua pergunta. Eu entendo o seguinte pela Bíblia: o pastor, qualquer líder, ele pode ler de tudo, mas como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, reter aquilo que é bom. Então, o pastor que mandou o e-mail, você que está assistindo, eu posso ler de tudo. Por exemplo, eu dou aula de religiões, seitas e heresias, apologética. Então eu tenho coleção do espiritismo kardecista, dos testemunhos de Jeová, dos adventistas, de vários grupos sectários do Brasil. Então, assim, a questão não é ler. A questão é, quando o tema é batalha espiritual, né? Como a gente está ouvindo, vou até aproveitar, amanhã eu vou começar esse tema lá na igreja, e não é coincidência, é Jesusincidência, né? Então, como se pensa em batalha espiritual, André e os demais pastores que estão aqui, eu penso, entendo e acredito que a nossa base tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê, André? Eu vejo um monte de aberração quando se trata desse tema, quando se sai da Bíblia. Eu tenho um livro, Expulsando Demônios. Nesse livro, o escritor coloca o testemunho da irmã Ritinha, para constatar as informações que ele acreditava. Então, na minha visão bíblica, está fora. Posso estudar de tudo, reter o que é bom, mas quando se trata da questão espiritual, sobre quem é Satanás, é o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz. Então, não é nenhum livro que vai citar. Por exemplo, foi escrito um livro no Brasil, eu posso citar Orixás, Caboclos e Guias, de Edir Macedo. Vendeu aí 150 milhões aquele livro, foi a justiça embargou, depois liberou. Eu li o livro. Agora, se alguém for ler aquele livro e querer basear o seu ministério na experiência do líder, está perdido. A nossa base é a Bíblia. Vou dar um exemplo, só para você entender. O texto de Marcos, capítulo 9, tem o filho de um pai, que a Bíblia não fala o nome nos evangelhos. O filho é lunático. O demônio joga em água, joga em fogo, e ele fica como quem tem aquela enfermidade, epilepsia. Parece, se você fosse olhar o quadro clínico daquele menino, parecia que ele era esquizofrênico. Mas Jesus disse que era o quê? Demônio. O próprio Jesus expulsou o demônio daquele menino, mas os discípulos não puderam expulsá-lo. Vamos entender? Mas por que não expulsaram? O texto diz que tem castas de demônio que só sai com jejum e
Oração, uma vida de consagração. Todavia, tem uma questão muito interessante no Novo Testamento. Em Mateus 7, 21, o Senhor Jesus deixou muito claro: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão que dia, expulsei demônio. Eu não conheço vocês. Então, expulsar demônio também não quer dizer que é prerrogativa de santidade. Porque eu entendo que o demônio sai pelo poder que há no nome de Jesus, e não no poder que há no homem. E aí eu vou trabalhar, por exemplo, em Atos 19, texto que eu já citei na introdução, os exorcistas ambulantes, os filhos do sumo sacerdote Seva, tomaram a coça. Por quê? Eles praticavam o exorcismo que vinha lá do judaísmo, que vem maculado com o misticismo e com o movimento babilônico. Como é que era, André? Interessante, pastor Marcos e pastor Sérgio. Interessante. O que aconteceu? Tem um documento, André, escrito de Flávio Joséfo, datado aí, Flávio Joséfo, datado aí do 3º século, alguma coisa assim. Sabe o que diz o documento? Que existia uma prática entre os judeus, uma prática misturada com o misticismo, em que se expulsava o demônio da seguinte maneira: com a prática exorcista, pegava-se uma réplica do anel que Salomão usava, colocava-se no nariz do endemoniado, para que o demônio saísse pelo nariz. Olha que coisa interessante, um documento. Onde é que está isso? Onde é que está essa informação? Está no comentário do Novo Testamento, o novo comentário judaico. Está lá na página 346, estive lendo hoje. Então estou dando a informação que está nesse documento, que é do pessoal do judaísmo. Então, assim, uma coisa interessante, André, é que Jesus ele muda tudo. Em Mateus capítulo 8, 16, Jesus diz o texto sagrado que ele expulsa os demônios tão somente pela sua palavra. Pela sua palavra. O método de Jesus era a sua palavra. Então, através do nome de Jesus, demônio sai, né? Eu nunca expulsei demônio. Por que eu digo isso? Porque quem expulsa é o Senhor Jesus, através da minha vida e da autoridade que Ele me deu, que está no nome dEle. Então, quando a gente ora em nome de Jesus, eu nunca vi, pastor Marcos, demônio resistir. Eu nunca vi demônio ficar de graça. Porque todas as vezes que o nome de Jesus é invocado, o demônio sai. Isso na excelência do nome. Eu quero dizer o seguinte: existe uma malha fina com relação a isso, que a gente, como você disse, o homem tem que procurar conhecer o seu inimigo. Toda guerra que é travada, nós temos que saber de onde vem esse inimigo e quais são as armas que ele está usando. Porque o homem vive hoje acima da palavra chamada legado. O que é o legado? O legado é o pecado propriamente dito que nós damos ao inimigo para agir em nossa vida. Porque como o pastor disse com propriedade, não sou eu que expulso o demônio, mas sim o Senhor Jesus por intermédio do nome dele. Mas quem é que está pronunciando esse nome? Não é verdade? Porque quando nós pronunciamos o nome do Senhor Jesus, estamos em jejum, oração, em busca de santidade, vivendo o reino de Deus, inserido dentro do reino, porque conhecer o inimigo é fundamental, mas muito mais fundamental é conhecer o reino de Deus. Porque tem muita gente que não está inserido dentro do reino de Deus e acha que o cristianismo é essa figuração que nós temos vendo. Eu tenho até muita preocupação quando a gente entra na questão da batalha espiritual, porque os homens têm o hábito de depreciar o reino de Deus. E quando nós começamos a depreciar o reino de Deus da forma que tem sido feito, hoje eu andei ouvindo alguns comentários sobre isso também, e a gente começa a perceber que aqueles que nem acreditam que Satanás tem ação contra o povo de Deus. Até a pessoa usa muito Efésios, não, mas isso lá que nós temos nos revestir das armaduras celestes, mas ele também nos disse que nossa luta é contra principado e potestade, e que o diabo sonda as nossas vidas tentando buscar o quê? Uma brecha. O que é a brecha? É o legado. O que é o legado? É quando eu saio da proteção, eu estou no celeiro de Cristo. O Senhor Jesus é que cuida da minha vida. Estou dentro do celeiro dele. E eu, como ovelha, saí do celeiro pela minha rebeldia, por intermédio do quê? Do pecado. Então o que eu fico? Vulnerável. Aí o inimigo age em cima daquela minha do meu estado vulnerável que eu me encontro, para agir contra a minha vida. E aí, claro que eu não estou aqui espiritualizando. A pessoa fala, você espiritualiza. Não é espiritualizar. A realidade é o seguinte: nós temos que saber que o inimigo existe. Ele está agindo contra a igreja. A vontade dele é que o pastor não esteja aqui. A vontade dele, o que nos traz aqui hoje? É porque nós estamos rendidos ao leão da tribo de Judá. Eu tive um comentário de uma pessoa que chegou para mim e disse assim: pastor, eu estava num trabalho de libertação. O pastor disse assim, eu dou a você para Satanás. Tem coisa que eu não concordo, mas vamos lá. Eu dou a você o meu ministério, eu dou a você as minhas descendências, mas eu quero que você saia do corpo dessa mulher e entra na minha vida agora. Pode entrar. E aí, macho mesmo. O que você sente aí agora? Enfrentando. O que você sente aí agora? Mas sabe o que o diabo disse para ele? Eu não posso tocar em você.
porque ele lá de cima não deixa. Então o que eu posso responder com relação a isso? Quando nós estamos inseridos no reino de Deus, quando nós estamos vivendo o reino de Deus, o diabo ele tem limitações com relação às nossas vidas. Tanto é que nós temos profetas que foram: Pedro, o diabo pediu para provar a tua fé, mas eu intercedi por vós. Então significa que o inimigo tenta nos abater e ele tenta lutar contra as nossas vidas, mas ele tem que ter uma ordem permissiva. Então se ele não tem, não pode. Eu estou falando que estão inseridos. Agora, os que estão endemoniados, os que têm a possessividade, que sente a presença de demônio, a opressão demoníaca, que são possessos, que têm demônio no seu corpo, são outras situações que nós vamos confrontar. Eu trabalho com libertação. Eu vim de uma cidade onde o satanismo bate de frente. Tentaram me matar várias vezes, tentaram matar meu filho. Não vou entrar nesse mérito. Jogaram meu filho atropelado 15 metros distantes com 3 anos de idade, não sofreu um arranhão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sei o que é uma peleja contra o satanismo. Entraram dentro da minha igreja, os profetas satânicos entraram dentro da minha igreja. Eles ficavam o tempo inteiro lutando contra o ministério. O sul do país é terrível com relação a isso. Só indo lá para você entender e ter dimensão. Você tem uma noção, querido? A cidade do Paraná, a Londrina, no meio do mapa da cidade tem uma chave. A chave começa num determinado ponto, termina na igreja, no cemitério, que o nome do cemitério é São Pedro. O povo sobe num prédio Júlio Furgante ali. Eu falo sem medo. Família inteira comete suicídio coletivo naquele lugar, porque o espírito opressor é de morte. E aí eu digo para você, cadê a igreja que não reage? Não é a igreja que está a reagir. Por que, como foi comentado em off aqui, mas e que estão no poder mundanístico, que estão cuidando das relações? Querido, isso tem que acontecer. Para isso está o espírito da prostituta em Apocalipse, capítulo 17, que está sentado sobre as nações, povos, multidões e línguas. E eles estão agindo contra quem? O que ela veio fazer? Ela veio poluir 3 pontos importantes: economia, política, nossa, já fedeu, já está. E a igreja do Deus vivo. Ela tem que destruir a nossa base, tem que destruir a nossa fé, para conseguir os intentos de Satanás. Tem gente dando glória a Deus, aleluia aí, uma pregação, tá quente o negócio. Deixa para uma ligação aqui do missionário Antônio, ele é de Salvador, e depois a gente vai para um rápido intervalo. Missionário, paz do Senhor. Alô? Alô? Missionário Antônio? Acho que a ligação está um pouquinho ruim, a gente volta com ele. Faz o seguinte, vamos para um rápido intervalo, que acho que já estourou aqui o nosso primeiro bloco. E quando voltar, a gente vai tentar esclarecer para você. Primeiro, já falamos uma base fantástica sobre exorcismo, eu vou querer entender o seguinte, para o pessoal entender lá em casa. Quando se iniciou essa prática, como nós conhecemos de exorcismo hoje, didática, você tem que falar isso, às vezes ver isso, ou como é que você reconhece? Se é algo que se aprende, você aprende a exorcizar ou não? É algo espontâneo e espiritual. O pastor Sérgio dá aula aqui, ele falou: André, a gente tem que ensinar o pessoal a exorcizar mesmo. Cartilha, pega aí, meu irmão, aprende, lê aí como é que expulsa o demônio, como é que reconhece se é demônio, se é opressão ou se é encosto. Também a gente vai tentar esclarecer cada um desses pontos. O que é demônio, o que é opressão, o que é encosto? É diferente? É a mesma coisa? Fica antenado na geral, a gente volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. O abacate é rico em vitamina E, sais minerais e um poderoso antioxidante. Para ter cabelos com brilho, misture 1 litro de água, 2 colheres de sopa de abacate e uma folha de babosa. Bata todos os ingredientes no liquidificador e passe o creme nos cabelos limpos e úmidos. Deixe agir por 20 minutos e lave normalmente. O que você faz com R$1? Um suco. Bombons, uma bala. Não dá para comprar nada, minha querida. Com R$1 por dia, o Evangelho pode ser pregado dentro dos presídios. Torne-se um semeador da Boas Novas e vamos juntos cobrir o Brasil. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará.
é maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar, o telefone está espocando aí, o pessoal do Brasil inteiro ligando. Tivemos do Sul, do Norte, tem um pessoal aqui de Natal. Fabiano, do Natal, segura um pouquinho aí na ligação, que eu só vou tentar esclarecer uma coisa aqui para a gente dar andamento. A gente está falando sobre demônio, falando sobre as castas, tem que entender sim. Claro que também tem que ter muito cuidado, tá? A gente está falando que quando a gente procura entender, nós tivemos um pastor do Sul que até estudou, se aprofundou legal, mas talvez não seja aconselhável para qualquer pessoa não. Ah, eu quero ir, vou pegar um livro, vou ver aquele filme. Meu irmão, tem um filme que tu assiste que tu sente a opressão, já que a gente está falando de vai falar de opressão aqui. Então você que é membro, está na igreja, tenha cuidado com o que você vai frequentar, livro que você vai ler e tudo mais. Tem que ser um chamado específico para quem realmente quer se aprofundar e entender disso melhor, né? Não precisa ser tão radical como fez o pastor, que fez um curso, foi para reuniões de ocultismo. Talvez você não precisa. Na Bíblia já te ensina tudo que você precisa saber, por isso está na Bíblia. Mas pastor, a gente ouve falar de opressão maligna, encosto e possessão maligna. São três coisas de fato totalmente diferentes? Muito diferentes. Vamos pela opressão. O que é opressão? Eu quero, antes de falar sobre esse assunto, explicar por que nós temos que ensinar as pessoas a expelir demônios. Porque Jesus deu essa autoridade para o homem. Entendeu? Jesus deu essa autoridade para o homem. Deus não deu o poder ao diabo de pisar no homem, mas deu o poder ao homem de pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. É o que diz a Bíblia, né? Então, Jesus já deu o exemplo ali. O que ele fez com os discípulos? Ele começou a ensinar, ele fez uma escola ali. Aí foi lá, tentou expulsar o demônio, igual o pastor Ailton falou, o demônio não saiu. Jesus foi lá e expulsou, mas em particular, começou a aula de Jesus. Aí Jesus falou, ó, esse tipo de demônio, casta quer dizer tipo, só se expulsa por meio do jejum e da oração. Por isso que precisa do entendimento às vezes, né? Que tipo de demônio que está aqui? E você procura trabalhar... E aí tipo nós vemos na Bíblia Sagrada que Jesus explicou também outras maneiras de expulsar demônio. Outras maneiras. Disse... Mas como o senhor fala assim, que o senhor ensina na igreja didaticamente. Tipo assim, André, pega esse papel aí, lê aí e aprende como é que é. É por aí também? É por aí? Não, teorizado no sentido de... Pela teoria. Tem pessoas que falam isso, André, tu faz esse tipo de pergunta, fala assim, Jesus veio em carne, o diabo não fala. Tem pessoas que têm umas teorias assim. Pela teoria se começa, igual Jesus começou. Eu toda semana lá, eu estou expulsando, não sei qual semana que eu não expulso. E toda semana a gente está trabalhando com isso lá. Né? Agora, eu acho o seguinte, se expulsa demônio em nome de Jesus... Se expulsa demônio pela resistência, resistir a Satanás pela fé e ele fugirá de vós, é o que diz a Bíblia. Se expulsa demônio pelo Espírito de Deus, Jesus falou, se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo de Deus, é chegada a vós ao reino do céu. Aqueles rapazes não conseguiram expulsar o demônio porque ele estava com encosto, entendeu? O encosto, agora vamos falar sobre o encosto. Fala desse maldito desse encosto. O encosto... A opressão e a possessão é diferente, uma coisa da outra. O que é um encosto? Se eu encostar um homem todo sujo em você, o que vai acontecer com você? Na sua roupa limpinha, o que vai acontecer? Você vai ficar todo sujo. Então vai o demônio encostando na pessoa com vício, encosta na pessoa com prostituição, e com ódio, com rancor, e vai por aí fora. E com isso ele abre o legado. Aí ele abriu o quê? Uma legalidade para o demônio ficar encarnado ali na vida dele. Ele joga uma semente. Aí ele em vez de expulsar o demônio pelo Espírito Santo de Deus, ele vai expulsar o demônio com um encosto. Aí o demônio fala assim, eu sei quem é Jesus. Eu sei que é o Paulo. Paulo é cheio do Espírito Santo. Agora você com encosto vem me expulsar? Não. Deixa eu colocar aqui. Então, espera só um minuto. Outra coisa também. O que é uma opressão? Uma opressão, a maioria das pessoas tem opressão, gente. A Bíblia diz que Jesus foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Opressão é um ataque do diabo com mensagem na mente do homem. Se ele atender aquela mensagem, ele passa a ser servo do diabo. O diabo fala, vai lá e faz isso. Ele vai e faz, é uma opressão. Uma possessão já é o demônio dentro do corpo do homem. Né? Nós vemos que o demônio no corpo do homem profetiza na macumba, em tudo quanto é lugar. Lá os profetas de Baal, eles estavam o quê? Profetizando. E diz que Saul também profetizava pelo espírito de demônios. Ali tinha demônios. Então nós temos até que ter o dom do discernimento de espírito. Se expulsa demônio também pela fé.
Se tiver fé como grão de mostarda, você vai falar para o monte que não tem inteligência, não escuta, e o monte vai te obedecer, quanto mais um demônio. Né? Se expulsa demônio pela verdade. Conhecereis a verdade, André, a verdade vos libertará. Esse é um ponto fundamental, que tudo que o pastor tem colocado, ele está inserido dentro do viver o reino dos céus. Porque quando você está inserido em viver o reino dos céus, o inimigo ele tem limitações de ação na tua vida. Porque tudo que ele está citando, abre-se um parênteses para o legado. A ação do inimigo só tem na nossa vida quando eu permito, como você falou aqui em off, acerca de um filme que você assiste e sente a opressão do filme. Qual é o filme que não é trabalhado com relação a terror, que não seja focado sobre as hostes de Satanás? Todos eles a gente sabe que tem um fundamento. A gente está cansado de saber que existem trabalhos que é feito para ser lançado, que é feito um trabalho em cima daquele produto para poder ser vendido, para ser assistido, né? Então o que acontece? As pessoas se algemam, tanto é que você fica totalmente algemado aquela situação. Deixa eu levantar uma pergunta sobre essa questão de opressão e encosto, até para a gente ter um entendimento melhor para o pessoal que está em casa. Por exemplo, e eu falei que existem filmes. Eu me lembro que uma vez que eu fui ver aquele filme chamado O Exorcista, e eu coloquei, pensa num ambiente pesado na minha casa, que é um ambiente... Pô, você sentia um troço, falando, rapaz, tem uma opressão aqui. Não, exatamente, uma opressão. Agora, a partir do momento de pessoas que sentem isso, e depois continuam assistindo filme, e outro filme, e perdem essa sensibilidade, tipo, não sentem mais um ambiente pesado, seria um encosto, eu já perdi a sensibilidade de opressão. Deixa eu colocar aqui algumas verdades bíblicas que a igreja precisa tomar posse, de tudo que nós já falamos aqui. A igreja precisa se apossar, inclusive na palavra que o pastor tinha dado sobre questão de depreciar. Olha só, vamos entender. Respondendo você e abordando algumas verdades da Bíblia. O pastor citou Mateus 12:27. Ele falou o seguinte: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado até vós. Então, antes de Jesus vir à cruz, era uma coisa. Depois de Jesus vir à cruz, é outra totalmente diferente, porque o mundo espiritual foi ridicularizado na cruz do Calvário. Colossenses 2:14-15 diz que ele na cruz removeu aquilo que ela prejudiciou a nós, que trazia a ordenança para nós, e ele pagou na cruz. E despojando principados e potestades, os expôs ao ridículo e triunfou deles na cruz. Então a igreja evangélica, a igreja de Cristo, na cruz, ela tem que ter uma postura diante de Cristo. Ou seja, ela não pode depreciar o poder de Deus. Por quê? Particularmente, tem alguns termos, por exemplo, exorcizar. Esse não é um termo usado no Novo Testamento. Jesus expelia os demônios. O termo encosto também, no Novo Testamento, essa palavra eu não encontro. Essa palavra, entendeu, pastor? A palavra que encostou, eu não vejo isso. O que eu vejo no Novo Testamento é o seguinte: possessão demoníaca e opressão. Possessão demoníaca é controle de mente, corpo, alma e espírito. A pessoa fica incontrolável. Caso característico no Novo Testamento, Marcos capítulo 5, endemoniado gadareno. Ele estava sem controle, ele perdeu o maior instinto que o ser humano tem, que é o instinto de autopreservação. Ele se cortava, se retaliava, ele andava igual um lunático. E aí a Bíblia diz que Jesus, ao encontro dele, né, ele estava com uma legião, que poderia ser de 3.000 a 6.000 soldados romanos. Ou seja, naquele corpo tinha ação de 3.000 demônios. Agora deixa eu dar aqui uma palavra antes dos pastores falarem, importante. 3.000 demônios. Encontrou com Jesus, sai. Não tem conversa. Qual é o teu nome, legião? Cala a boca, sai. E saiu. Então assim, eu particularmente, eu não fico preocupado qual o tipo de demônio. Eu não quero nem saber, meu irmão. É no nome de Jesus, sai e não tem conversa. Outra coisa também importante que eu quero te explicar aqui para os irmãos. Escuta só. A gente tem que entender que pessoas estão fazendo obra diferente da Bíblia. Deus mandou primeiro a gente pregar a salvação. A primeira palavra de Jesus foi essa: é chegado a vós o reino do céu. Agora, depois deles ter pregado, foi o Senhor e confirmou a palavra com os sinais. Então, outra coisa também que é muito importante saber aqui: por que nós tem coisa que não está na Bíblia. Se você chegar aí em qualquer lugar para você expulsar demônio, você vai ver que a maioria dos espíritos que faz, por exemplo, a pombagira menina, pombagira cigana, pombagira do cabaré, pombagira das 7 cruzilhadas, quando entra numa mulher, a mulher vira quase uma prostituta. E os mesmos espíritos, pombagira do cabaré, das 7 cruzilhadas, da esquina, quando entra no homem, o homem vira homossexual.
Se você pegar lá o Zé Pilintra, o Exu Malandrinho, tá entendendo? E o Tranca-Rua, quando entra no homem, o homem vira o quê? Bandido, quer fumar maconha, quer dar tiro nos outros. Quando os mesmos espíritos, Exu Malandrinho, Tranca-Rua, entra na mulher, ela vira uma sapatona. Deixa eu levantar uma pergunta interessante. Só um minuto. Então, para a pessoa mudar, ela tem que ter o quê? Uma libertação. Ela tem que ter libertação desses demônios. E outra coisa, na realidade a coisa muda, tem que ensinar sim. Porque na minha igreja lá, eu falei, vamos expulsar o demônio. Teu irmão, não, pastor, tinha comigo, ele se consagrou, jejuou. Na hora que foi expulsar o demônio, levantou a mão e fechou o olho assim, foi expulsar o demônio, deu um tapa no rosto dele. Pum! Eu falei, irmão, não se expulsa demônio de olho fechado. Ah, pastor, não sabia. A outra lá foi orando, a mulher vomitou a macumba. Eu falei, tá vendo? Tem que ter necessidade de um balde. A pombagira se manifestou na mulher, ela rasgou a roupa dela toda. Eu falei, tá vendo? Tem que ter um avental. O outro irmão foi expulsar demônio, segurou na gravata do irmão, saiu puxando dentro da igreja. Eu falei, tá vendo? Tem que ter uma gravata que você puxa. Eu trouxe até uma amostra ali, depois de uma gravata. A de zíper? É, de zíper que puxa. Deixa, tem que ensinar o negócio. Deixa eu levantar uma pergunta. Eu vou deixar essa pergunta e vou pro telefone e vai pensando. O pastor Ailton falou da questão de possessão demoníaca que controla o corpo, a alma, mente, o espírito da pessoa, ela fica incontrolável. Existem situações que a pessoa está possessa, mas sob controle, ou não necessariamente ela está sob controle, mas o diabo é controlado. Que ela vem, senta, pode entrar na igreja, sai, conversa, sem aparentemente estar possesso, e estar endemoniado. Porque a gente fala o seguinte, o cara está endemoniado, a gente imagina o cara se batendo, vomitando e tudo, mas pode também se manifestar e ninguém perceber. Mas antes da gente responder, vamos para a Graça, do Rio de Janeiro. Ela está na linha. Tudo bem, Graça? Olá, tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde, querida. Manda pergunta quente aqui, Graça, o negócio hoje. Tá quente? Eu estou vendo. Eu queria fazer a pergunta o pastor Ailton Bezerra. Sim. Seria possível? Sim. Eu gostaria de saber o que é encosto. Encosto. Tá bom, Graça. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o pastor falou, mas ela falou assim, olha, o pastor Ailton não mencionou encosto. Então, eu quero saber dele o que ele entende por encosto. Então, vou falar. Graça, muito bom, boa tarde. Deus abençoe você e todo mundo. O pastor Sérgio falou. Irmã Graça, olha só, eu não entendo essa palavra encosto no Novo Testamento, eu não vejo. O que eu vejo, já falei aqui, respeito a posição do pastor, mas entendo o seguinte, é opressão maligna, que é uma ação de fora para dentro, ou possessão demoníaca, que é outra história. Então, esse negócio de encostar, não sei o que, isso para mim não bate. Agora a questão é a seguinte, se uma pessoa está no pecado, ela está totalmente propícia ao diabo. A Bíblia fala, as verdades que eu queria colocar, eu vou aproveitar então, colocar agora. 1 João 5,19, Graça, diz a Bíblia, o mundo jaz do maligno. Ou seja, quem está vivendo nesse mundo, Aion, o mundo de pecado, está à sua mercê do maligno. Seja lá quem for, está fora da igreja, está assistindo esse programa, você está fora do evangelho, você está à mercê do maligno, amigo. Você está sem a proteção de Deus. Agora, deixa eu expor aqui as verdades, rapidinho, pastor Marcos e André, e pastor Sérgio, sobre essa visão que eu queria falar que ela não deu. Primeira verdade, 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nisso eu creio. Eu não creio nesse negócio, o cara vem para a igreja, aceita Jesus e só vive com o diabo. Meu irmão, ou aceitou ou não aceitou, ou está em Cristo ou não está. Eu creio no poder de Deus mesmo. Crente não fica possesso. Não, o cristão não. Beleza. O cristão Pode não. ficar. Quem fica possesso, pode pastor, ficar. Não, quem fica possesso não é o cristão. Quem fica possesso é o crente chulé, que está dentro da igreja, não tem compromisso com o evangelho. Esse não é cristão. O cristão em Jesus, pastor, olha só, até numa aula que eu estava dando, coisa interessante, rapidinho, numa aula que eu estava dando, teve um aluno que ele botou na prova assim, eu botei assim, o Espírito Santo sai do crente, demônio entra, ele botou lá, eu botei 0. Aí ele me questionou, aí eu cheguei para ele e falei assim, vem cá, pensa em você, o Espírito Santo está dentro de você, eu sou o diabo, sai daí, Espírito Santo, que eu vou entrar. Então o Espírito Santo é muito fraquinho para o demônio entrar. Meu irmão, o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus e eu sou templo dele, o resto é conversa fiada. Eu creio no poder de Deus. Peraí, mas vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. E o pastor falou isso aqui, ó. Ele entra numa casa, você é uma casa. Se o Espírito Santo está dentro da casa, um dos dois vai ter que sair, os dois não vão coexistir. É isso que ele levantou. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, participe, mande a sua pergunta, a gente volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv.
Atenção, povo de Deus! Segunda, dia 4 de junho, às 7 da noite, no Clube dos Aliados, em Campo Grande. Há 10 anos Trazendo a Arca, com Trazendo a Arca ao vivo. E mais, Fernanda Brum, Kleber Lucas e Marcos Salles. Ingressos antecipados já à venda nas lojas Soult, Central Gospel ou pelo ingrestomais.com.br. Informações 3565-5693. Realização Salmos 139 Produções. Apoio CEMOB. Promoção TV Boas Novas. Olha, semear nas Boas Novas, investir nesse projeto, eu vejo como uma bênção de Deus, porque nós somos instrumentos de Deus quando nós estamos aqui para poder falar para as pessoas, poder colocar a cara e falar, olha, Jesus é a salvação desse mundo. A importância da TV Boas Novas no mercado de televisão brasileira, ela é bem salutar, porque hoje nós temos uma quantidade de lixo que é lançado para nossas crianças, né, no meio da família. E a TV Boas Novas, ela vem com uma proposta diferente, que é trabalhar justamente a questão dos erros e acertos da vida de um cristão, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que é a vontade de Deus, né? Então, cada programa, ele se destina a isso, em melhorar, em aprimorar a vida do cristão. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre exorcismo. Você pode participar com a gente, mande sua pergunta ligando pelo SMS, por e-mail. Hoje, ó, se você estiver ligando e não está conseguindo, está meio congestionado o negócio aí, você pode mandar um e-mail também, participar aqui pela internet conosco. A pergunta é a seguinte, eu vou reformular a pergunta que eu tinha feito no último bloco, porque quando a gente fala assim, crente é muito subjetivo. O que é um crente? Um cara que vai para a igreja, um cara que crê em Deus e tudo mais, é o seguinte. Daí vamos reformulando. Uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, aí sim é um convertido que o Espírito Santo vive, aí é um crente de verdade. É o que a gente está falando, crente de verdade. Pode ser possesso? Pode. Pode ser possesso? Pode, eu vou explicar por que pode. Porque o Saul era crente, mas na hora que ele começou a desobedecer a Deus, não matando os amalequitas, porque Deus falou lá no começo, na época de Moisés, dizendo, eu vou acabar com os amalequitas da face da terra. Quando chegou na época dele glorificar o nome do Senhor, não glorificou. Depois rasgou a capa de Samuel, já queria tomar o lugar de Samuel, sacrificar, que era para rei fazer. Depois ainda fez o pior, foi consultar uma feiticeira. O que se apossou dele? Um demônio. Então o cristão, que ele pode estar cheio do Espírito Santo, na hora que ele começa a fazer as obras do demônio, aí quem que vai habitar nele? O demônio. Então já saiu. Então muda o aspecto aí. Porque o que acontece? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, só um minuto. Só um minuto, eu quero acabar de colocar uma coisa muito importante aqui. É muito importante. Nós vemos que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. E ela é obediente a Deus. Não está vivendo a vida de pecado, de prostituição. Não está indo para o hotel com a garotinha. Está cheio do Espírito Santo. O que o demônio vai fazer? Quando eu olhar a casa cheia do Espírito Santo, o demônio vai correr. Mas é que tá o detalhe. Mas o homem que tem o coração dividido... Mas você, em off, o nosso amigo, o pastor, ele estava falando de dois tipos de crente, ele referiu-se bem. Aquele cristão e o crente, né, chulé. Raimundo, que na igreja, o que acontece é o seguinte, é evidente que o inimigo trabalha nos nossos erros, nos nossos legados, na ordem permissiva minha, que é para ele agir na minha vida. Essas ordens permissivas, nós temos aí N situações que podem acontecer. Nós sabemos que hoje, até para ligar um televisor, você tem o canal Boas Novas hoje, e 24 horas ali, quem tem acesso, muita gente não fica no canal Boas Novas, vai para outros canais assistir coisas que nós sabemos que aquilo ali vai gerar legado dentro da nossa casa, e que vai resultar, às vezes, nem na minha vida, TV, no meu filho, música, exatamente. Nós tivemos um debate aqui, um dos debatantes falou assim, eu canto música, qual o problema cantar música? Existem N problemas, porque o inimigo, nós temos que entender uma coisa que é verdade, o inimigo passou a gerações e gerações dizendo a você que ele não existe.
que ele não existe. E muita gente acredita que Deus existe, mas que não existe inferno, que não existe Satanás. E o que nós estamos fazendo? Abrindo porta para Satanás agir. Aí quando o inimigo começa a agir, assim, não, isso é consequência da vida, né? Não, querido. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E quando ele vem para destruir, ele espera apenas uma janela aberta. Quando fala assim, Pedro diz que ele busca uma brecha. Brecha é uma coisa muito insignificante, porque ele entra e fica quietinho. Ele não vai agir naquele momento, ele vai esperar o tempo certo de agir. Porque às vezes você coloca, por exemplo, eu sou da época de um desenho chamado Munra. Aquele demônio que a pessoa invocava o demônio das trevas. Aquilo estava dentro da minha casa. Aquilo resultou problemas para nossas vidas. Nós entramos em problemas na nossa vida. Então, às vezes você diz assim, pastor, meu querido, se é encosto, se é possessividade, se é oprimição, é demônio. E demônio só age quando o Espírito de Deus não está. Hein, André? Deixa eu só pontuar a fala do pastor e dele também, só para dar uma explicação, que é rapidinho importante, olha só, porque o telespectador está assistindo. O pastor foi sincero na fala dele, mas eu quero pontuar uma coisa, que a gente tem que voltar sempre à Bíblia. Duas coisas importantes e rápidas. Primeira, por que o Espírito Santo saiu de Saul? Primeira coisa, que a ação do Espírito Santo no Velho Testamento era uma, no Novo Testamento é outra. No Antigo Testamento ninguém era templo do Espírito Santo. No Novo Testamento somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo sai de Saul porque ele deixa de ser rei. Ele perde a unção de rei e Davi é ungido rei. E o texto 1 Samuel 16 diz o seguinte, a partir do versículo 17, quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, ele se apossou de Davi. E aí então o espírito maligno chegou em cima de Saul. Então, essa base bíblica não serve para o Novo Testamento, que eu estou expondo. No Novo Testamento nós somos templo do Espírito Santo. Está dando para entender? Com relação ao que o pastor falou, do pecado, todos nós pecamos. Agora, o abrir legalidade para ação maligna, qualquer crente, eu discordo e concordo com ele, e discordo dessa turma que fica ouvindo música, gente que fez a cabeça para o diabo fazer sucesso, crente dentro da igreja, ouvindo todo tipo de música. Obviamente está dando lugar para o diabo. Eu não discordo disso. Paulo falou em Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo. E ele falou para a igreja. Então olha só, 1 João 3,9 a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara e dela eu gosto, é dela que eu creio. Diz o seguinte, que aquilo que foi semeado em nós é a divina semente, e aquele que nasceu de Deus não pode viver na prática do pecado. Quem é de Deus, André, tem o Espírito Santo, não vive no pecado. Ele peca por acidente, mas ver no pecado é coisa de gente que não é crente. Deixa eu mover um pouquinho aqui, acho uma pergunta rápida que eu acho que os pastores não precisam nem responder, eu posso responder por eles. A pessoa está falando, como é que se expulsa o demônio? Existe uma metodologia só? De várias maneiras. No nome de Jesus, tem pessoas, o pastor já falou, ele nem precisou falar nada, ele olhou e foi expulso, o pastor já expulsou por telefone, e eu até acredito mesmo, o rapaz está tão forte o programa hoje, podem ter pessoas que estão possessas assistindo e o demônio vai sair agora, nesse programa, em nome de Jesus, estão assistindo na tela, a gente já expulsa daqui. Olha essa pergunta aqui, existem demônios que possuem pessoas, é o que nós estamos falando aqui de possessão e exorcismo e tudo mais. Ele fala aqui, porém, existem outras castas e tipos de demônios, que são as potestades, que influenciam ideologias, governos, culturas. E ele fala da apostasia, né? Vocês estão falando de como expulsa ou expele um demônio de uma pessoa. Agora, quando a gente está falando desse demônio que é cultura, governo e ideologia, como é que expulsa um bichão desse de bairros, então, de tudo? André, olha só, primeira coisa que eu quero explicar aqui antes de falar sobre isso. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Tem gente que chega na igreja, empresta o microfone para o demônio convencer a pessoa. Empresta, fala o teu nome. Já começa por aí. Tem muita coisa na Bíblia que não está na sua cartilha, né? Não dá microfone para demônio. Não. Demônio. Olho aberto, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que mandar ele embora. Vamos embora voltar ao assunto. Tem coisa que não está na Bíblia. Se você ver a Bíblia direitinho, você vai encontrar um montão de coisa. Por exemplo, quem batizou os discípulos? Ninguém sabe. Né? Mas eles foram batizados, a pessoa deduz que foi Jesus, mas não está na Bíblia. Encosto também não está na Bíblia. Eu estou falando uma linguagem que as pessoas entendem, entendeu? Eu tenho certeza que isso não está na Bíblia. Agora a Bíblia fala sobre dar lugar ao diabo. A pessoa não dá lugar ao diabo, por quê? Fala isso para o crente. Se o crente der lugar ao diabo, o diabo entra mesmo, entendeu? Então a gente tem que entender isso, já é no Novo Testamento. Outra coisa também, a sua pergunta é muito importante. Eu lá no meu bairro lá, eu entendo como é que o demônio age ali. Quando chega em outro bairro, muda o negócio. O demônio já age de outra maneira. E vocês já repararam? Olha, gente, você que está em casa, pode reparar. Quando começa a bater carro, é um desastre de carro atrás do outro. Quando começa a cair avião, é um avião caindo atrás do outro. Está entendendo? Quando começa a cair pastor,
É um pastor caindo atrás do outro. Isso é um Isso pouco... tudo é um tipo de demônio, legado. Eu já conversei, acho que isso com o pastor Marcos, existe toda uma ciência em cima disso aí, né? André, olha só, Deixa eu te trazer só o um negócio demônio, ele entra na música, o demônio entra na cultura, o demônio entra na política, que prova que passou o Daniel por causa da política daquela época. Mas nós vemos que o Daniel deixou de comer para agradar a Deus. Já o Neemias comeu e agradou a Deus. Deixa eu levantar uma coisa antes, pastor Marcos. Se tem uma música que acho que é a música que mais trata sobre batalha espiritual, por mais bobinha que essa música pode ser, assim, ó, cuidado o olhinho que vê, que é de criança, a gente aprende quando é pequenininho, assim, na escola bíblica dominical, cuidado ouvido o que ouve, cuidado boca o que fala. Como é que isso tudo entra na sua vida? Olho, canais de orelha, comunicações. boca. É isso mesmo. Tato. E aí é onde o inimigo mais trabalha. Eu quero aproveitar. Como é que expulsa esses? Bairros, ideologia. Existe um cenário. Deixa eu só colocar um fato. Existe um cenário preparado para a vida do anticristo. Então, esse cenário que está preparado, essas principados e potestades estão na ação, porque ele já é mundo. O mundo está aí. Nós somos uma geração que estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Nós fizemos ao reino dos céus. Como Pedro diz, cara, olha, você é sacerdócio real, povo santo, nação eleita. Tu era povo qualquer, mas hoje sois povo de Deus. Por que povo de Deus? Porque viemos para fazer a diferença. E essa diferença não é nos contaminar e praticar o que o mundo tem oferecido. Os principados que agem neste mundo, a nossa luta é contra eles em função de quê? De almas, de vidas que estão sendo tomadas por eles para levar para o inferno. E nós temos que saquear e trazer para onde? Para o reino de Deus. É isso que nós estamos falando. Quando banalizam o reino de Deus, porque o Senhor Jesus diz no Salmo 91, né? Quando ele diz lá, aquele que habita, que está morando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, é o único, querido, e todo poderoso, é o Senhor nosso Deus, mas para aquele que está inserido no reino. Porque senão, André, rapidamente, só para dizer, tem crente que pratica o pecado e diz assim, mas Deus ama o pecador, pastor. Eu sei que ele me ama, porque Deus ama. Então, difunde essas coisas. A Bíblia é claro que quando ele diz assim, olha, você agora conhece o pecado. Então, na prática do pecado, você está com pecado contra o que pratica. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e a gente vai querer falar sobre isso mesmo, as consequências do pecado, claro. E como expelir esse demônio, que já é um demônio diferente, não é o que fica possesso em pessoas, que possui pessoas. Ideologias, país, e deixa até um relato que eu conheço, para você ver o nível, o grau de periculosidade disso. Existem locais, e eu conheço até no interior do Amazonas, que quando a igreja chegou, antes da igreja chegar, era infértil. Mar não dava peixe, terra não dava fruto, não crescia nada. Quando Jesus chegou, o Espírito Santo chegou, aquilo começou a dar peixe, começou a dar árvore, começou a dar fruto. E isso também acontece. Isso é quando o povo de Deus chega e toma conta e expulsa o demônio setorial ou o demônio da ideologia. Vamos falar sobre isso. Como é que expulsa esses bichão grandão, chifrudo encardido? A gente vai ensinar para vocês no próximo break. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Unir forças. Organizar, mobilizar. Dar apoio e animar. Vamos juntos realizar algo muito especial com criatividade e dinamismo. 100 dias que impactarão o Brasil. Uma mobilização que irá reunir em oração e evangelização todas as igrejas de todo o Brasil. Saiba como participar pelo site www.sejaluz.com ou pela central de atendimento da Junta de Missões Nacionais. Em um Brasil em trevas, junte-se a nós e seja luz. Eu estou invadindo aqui o controle do Estúdio 1, a suíte. Olha quantas pessoas trabalhando. Isso aqui não é figurino, não. Isso aqui não é de mentiria, não. 1, 2, 3, 4 grandes profissionais. Outro profissional aqui, ó. Isso aqui, televisão se faz com muita gente, mas se faz também com você. Com você que ajuda a gente a tocar essa televisão como semeador que você é. Dá uma olhadinha aí, ó. Ao vivo, Antenados, ó. O pau tá quebrando lá. O pessoal está aqui e a gente vai fazendo aqui uma televisão muito especial. Deixa eu entrar aqui, ver se eu não pego choque aqui. Acho que não, tem fio aqui para tudo que é lugar. Ao vivo. Olha aí, o André debatendo aí. O André se metendo aqui, ó. Nós estamos fazendo uma grande televisão. Quero parabenizar essa turma toda aqui. Olha o pessoal todo aqui trabalhando. E você faz parte desse grupo, você faz parte desse time. Você é a pessoa que daí de casa.
se delicia com Boas Novas, mas também investe nela e diz assim, pode continuar Boas Novas, fazendo bons programas ao vivo, com bons profissionais, porque a gente vai ajudar você. Obrigado, semeador. Semeie um pouquinho mais e semeie pontualmente. Não se esqueça, a hora é essa. A gente tem que ter planos e a gente confia em Deus e confia em você. Angarie outras pessoas, falem sobre as Boas Novas e assim vamos construindo esse time bonito de gente que faz boas novas para o Brasil. Bata no peito e diga, eu quero é mais. Estamos de volta, só tem 1 hora. A gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas. Esse é o último bloco do Antenados na Geral. Eu acabei de aprender 2 termos novos: demonologia e satanologia. E nós estamos falando um pouco sobre isso, mas eu quero entender o seguinte. Estamos falando sobre demônios, sobre potestades, principados, que não entram em corpo de pessoas, mas eles estão na mente, na ideologia, em governos, e nem isso. Às vezes até em território, é um negócio territorial. Como eu falei para vocês, eu já conheci locais que antes da igreja chegar, era infértil o local. Mas não dava peixe, não crescia árvore e por aí vai. Quando chegou, meu irmão, libertou até a terra, até a natureza sofre um pouco dessa opressão, ou até, não chego a dizer possessão maligna, mas opressão. Mas a pergunta, como nós estamos falando de exorcismo, é o seguinte: como é que se trabalha, como é que expele, como é que exorciza, acaba com um demônio desse de governo, de ideologia, de principado mesmo? Tá, eu vou citar um exemplo bíblico que fala de uma questão muito interessante, de Mateus capítulo 8, quando o Senhor Jesus está no mar e ele vai chegando em Gadara, região de Gadara. Diz a Bíblia, André, que o vento ele fica contrário, o mar fica revoltado e há uma força contrária, aparentemente da natureza, sobre o barco. E aí os discípulos estão indo. E Jesus Cristo, ele vai, repreende. A palavra grega epitimao, e repreendeu as forças das trevas. Eu não sei se algum pastor já leu esse texto desta maneira, mas o interessante, é uma conjectura teológica, mas é interessante por quê? Porque Jesus nunca repreendeu a natureza. Então, dá-se a ideia, André, naquele texto, de que Jesus, aquilo ali era pela influência de Satanás, o que você está citando, numa questão infundindo naquela terra, ou seja, querendo impedir que Jesus chegasse lá. E Jesus levanta do barco e usa a palavra epitimao, e repreendeu a força das trevas. E o texto diz que ele falou: vento, aquieta-te, mar, cala-te, e houve bonança. Então, existe uma batalha espiritual e existe essa ação. Pastor, a tua pergunta: como é que a gente paralisa, como que expulsa essa ação maligna na economia, na política, na religião? Bom, essa, André, é de uma seguinte maneira, o que Paulo coloca em 1 Timóteo 3,15. Ele fala assim, se eu demorar a chegar, que vocês saibam como deve proceder na igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Se a igreja evangélica nesse país pregar a verdade, meu irmão, não haverá lugar para a mentira, nem na economia, nem na religião, nem na política. Então, a verdade é uma das armas da couraça da justiça de Efésios 6. Então, se a igreja usar a verdade do evangelho, não tem demônio, não tem capeta, não tem capiloto. Agora, a gente pega Apocalipse, a gente entende para onde esse mundo está indo também. A gente sabe que temos que lutar, mas sucesso mesmo para querer mudar o cenário mundial, pelo menos pelo que nós estamos lendo. Porque o cenário está feito, os acontecimentos estão aí. Nós não podemos fugir em que a Bíblia, em Mateus capítulo 24, nos versículos, diz que por se multiplicar a iniquidade e o amor das pessoas iriam esfriar. Nós estamos vivendo essa intensidade. Nós ficamos muito focados nessa nação, e a nação brasileira ela é hoje um grande celeiro de Deus, e nós temos que olhar um pouquinho para os nossos irmãos, como os Estados Unidos, que no seu mundo gospel fez a unificação de mundo e igreja, e houve um esfriamento, uma queda absurda, expressiva do evangelho. A Europa então é tomada. Irmãos, eu tenho membros da igreja de Londrina que estão na Europa, e eles estão estarrecidos quanto as pessoas servem a Satanás ali, e com os pactos que a juventude faz de sangue com o inimigo, é uma coisa assim espantosa. E nós estamos inseridos aqui no Brasil, e eu vejo que esse principado, essa potestade, estão inserindo esses males dentro da nossa nação, muito
devagar, mas tem alcançado alguns intentos. A nossa luta é, como o pastor falou, com propriedade. A igreja tem que voltar para a verdade. João 8,32. Conhecendo a verdade, ela vai nos libertar de quê? De toda a ação desses principados e potestades. Antes de passar também, eu quero ver que você trabalha muito com isso. Esse tipo de, vamos pra rua, vamos fazer ou marcha para Jesus, o que for, vamos tomar posse, orar pelas casas, pelo chão, pros estádios, não sei o quê. Isso dá resultado nesse sentido? Muito. Tem que fazer. A igreja tem que parar de ser omissa. Ela tem que ir para a rua. A marcha para Jesus, hoje, existem umas situações que a pessoa fala, isso aí é a questão política. Não, isso é uma questão que eu não tinha conhecido até então, passei a conhecer depois que eu assisti, o que o pastor Silas estava enfrentando aquilo ali, porque criticar um homem de Deus hoje é muito fácil. Destronar o reino do Senhor é muito fácil, porque as pessoas estão fazendo isso. Ele está ali levando uma bandeira para a família, porque a família perdeu o seu ponto. E o inimigo hoje tenta trabalhar na nação brasileira, com a família. Por quê? Porque a igreja é constituída de família. E é um principado na nossa nação que tenta destruir. Aí um homem levanta, é melhor criticar ele do que apontar. Aí eu digo para você que tem encosto, tem possessão, tem tudo na tua vida. Por quê? Você se levanta contra um ungido. Não ora por ele, mas se levanta. É igual o seguinte, só querendo cortar. Você tem boas novas. Não estou aqui com nenhuma demagogia, não. Vamos semear. Cara, mas nada, poxa, para dar dinheiro para pastor. Cara, pelo amor de Deus, a missionária hoje existente, está aqui, está no ar. Então vamos apoiar. Por que não apoia? Quantas pessoas não estão aprendendo e assistindo hoje, né, pelas Boas Novas? Ô, André, é o seguinte. Eu começo meu culto às vezes, eu e minha esposa, 3 horas da manhã. A gente vai para o baile funk e começa a pregar, depois expulsa os demônios, cai um monte de gente demoniada. E a gente sabe que o nome de Jesus resolve. Jesus... Ele mostrou na Bíblia Sagrada, vou começar no Velho Testamento e no Novo também, para dar um exemplo das duas partes. Por exemplo, o diabo naquela região deu uma ventania, que o diabo causa acidentes, e jogou nos 4 cantos da casa de Jó e matou a sua família. E depois a mesma ventania deu lá no barco, querendo virar o barco de Jesus. Jesus ainda repreendeu o discípulo, porque ele não repreendeu o vento, que atrás daquele vento tinha um inimigo oculto chamado diabo. E Jesus foi lá, repreendeu aquele demônio e acalmou a tempestade. Nós vemos que tudo isso é uma luta espiritual. Desastre, lugar de miséria. A gente vê, o demônio, vou falar a linguagem que o povo entende. Começou a rebelião no céu. O diabo veio fazer o quê? Sujar a geração de Deus. Ele veio contaminar a criação de Deus. Que você, ouvinte, é a criação de Deus. Também o demônio não tem o poder de derrubar ou afundar um barco que Jesus está dentro. Coloque Jesus dentro do seu barco. Preste atenção. Aí caiu lá do céu ele. Veio caindo ele e os seus anjos. Entendeu? O que caiu na esquina foi chamado de tranca-rua. O que caiu no mar foi chamado de manjar. O que caiu no cemitério foi chamado de Exu Caveira. E nós vemos na prática, estou falando na prática agora, quando a gente expulsa o demônio, ele aqui no nosso país tem um nome. Na Argentina tem outro. Lá no Paraguai tem outro. Nos Estados Unidos tem outros nomes. Agora não interessa o nome do demônio. Nós temos que saber o seguinte, temos que expulsar em nome de Jesus. Ele tem que sair do corpo do ser humano, porque todos nós somos espíritas. Eu sou espírita, o André é espírita. Eu não. Eu vou ficar de lado. Vou provar que é. Vou provar. É espiritual. Espírita, por que nós somos espírita? Espírita é a pessoa que recebe dentro dele um espírito. Só que eu recebo dentro de mim o Espírito Santo. Deus não mandou o homem receber outro espírito. Deixa eu só dar uma palavra. Mas não recebeu o Espírito Santo. Eu não sou espírita não, mas olha só. Você recebe o Espírito Santo, é espírita. Em algum lugar desse país, alguém estava no mercado. E aí roubava a salsicha do patrão. E aí, é sério, não é brincadeira, é sério, é verídico. Roubava a salsicha do patrão. Aí ele se converteu. Aí um dia lá no mercado, alguém caiu endemoniado. Ele falou pro seu demônio: ó, demônio, você é ladrão de salsicha? Aí ele pegou, saiu. Aí o demônio ficou lá. Aí depois alguém chamou: crente, vai lá, ele voltou. Falou: demônio, com salsicha, sem salsicha, em nome de Jesus, sai! E o demônio saiu. Então ele se arrependeu, mudou de vida. Então você que está aí, seja liberto, em nome de Jesus. Vocês entenderam? Quero agradecer, pastor. Muito obrigado pelo programa de hoje. Eu quero agradecer o Brasil inteiro. Hoje foi sucesso, o pessoal ligou na internet, muitos e-mails, Facebook, pelo Twitter, explodiu, o Brasil inteiro participou. Quero agradecer você. E esse é o papel da Boas Novas. André, eu quero dizer o seguinte: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém. Quero agradecer a sua audiência, agradecer, pastores. Muito obrigado pelo programa de hoje. Você que nos assiste, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.
Deus determinou, assim será. Sou um vencedor.